Oi galera, voltei. Então, na aula de hoje, a gente vai só continuar o que a gente já estava conversando na última aula sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial e sobre o surgimento da sociologia. Agora a gente vai falar mais especificamente dos autores. A gente vai iniciar falando do Comte, porque o Comte é considerado o pai da sociologia, por muitos, né? Enfim, por que pai? Porque foi ele que foi o primeiro a cunhar o termo de física social, o primeiro a se preocupar em estudar a sociedade. É óbvio que a preocupação dele era uma preocupação muito pautada na manutenção da ordem. Então ele tinha uma perspectiva mais conservadora em relação à sociedade. Então a ideia dele não era uma mudança substancial na sociedade, no sentido de transformação social. Na verdade, a preocupação dele era no sentido de ordem social, porque a Revolução Francesa e a Revolução Industrial tinham alterado muito a ordem social que até então era vigente, na verdade. Então, assim, primeiro, no período do Conte, ele viveu de 1798 até 1857. E ele vivia na França, né? E ele que o pai do positivismo também, através da sua teoria. Conte, ele vivenciou esse período de total cientificismo. O que é cientificismo? Total poder da razão e da ciência para explicar o mundo. Então, o mundo era explicado através da ciência, ou começou a ser explicado através da ciência. Então, nesse período também tinha muita influência da ciência da natureza, tanto nas descobertas de Darwin, e entre outras. Enfim, nesse período, então, ele pegou os postulados da ciência da natureza e tentava trazer para uma ciência que buscasse compreender a sociedade como um todo. E aí, por isso que para ele, a sociologia, na história, ela é cunhada, o primeiro termo teria de física social, que foi cunhado por Comte, né, que era a tentativa de implementar os métodos da ciência da natureza para entender a população, ou seja, para entender a sociedade. Enfim, qual era o objetivo do Comte? Então, sempre que cair positivismo, Augusto Comte, o objetivo sempre vai ser manter a ordem e favorecer o progresso. Ou seja, então, você já ouviu essa frase em algum lugar, ordem e progresso? Acho que sim. Então, tem até na nossa bandeira, porque o positivismo ele influenciou uma série de nações, uma série de sociedades ao longo de toda a sua história. E a ideia era manter a ordem no sentido de ter uma população, um Estado, uma sociedade organizada, visando o progresso. O progresso só seria alcançado através da ciência. E basicamente a gente percebe que o progresso estava muito atrelado também às sociedades europeias, né? Então, qual seria o progresso para o Brasil, um país da América? Seria se igualar aos países europeus. Isso a gente ainda percebe no cotidiano. Então a crença do Conte era que a ciência seria a salvação da humanidade. Não mais os poderes divinos, não mais as categorias divinas, mas a ciência salvaria a humanidade das suas mazelas, enfim. E a preocupação dele era basicamente, como eu falei para vocês, um período de efervescência social, um crescimento urbano desorganizado, várias questões sociais surgiram a partir de então, a partir da Revolução Industrial, a partir do êxodo rural que ocorreu através da Revolução Industrial. Então a preocupação dele era como manter uma ordem, mesmo vivenciando tudo isso no cotidiano. Para ele cunhou uma lei seria a lei dos três estados, que seria para entender o desenvolvimento do pensamento, deveria compreender essa lei dos três estados. Que lei seria essa? Então, a lei dos três estados é o seguinte: o primeiro estado seria o estado teológico, ou seja, o estado onde a crença era em algo divino, um poder divino que explicaria as razões do mundo, que salvaria a humanidade, enfim, que organizaria toda a sociedade. Enfim, depois desse primeiro estado, que seria esse estado teológico, vem o estado metafísico, que seria o segundo estado, que já é um estado que a filosofia começa a participar. Ou seja, essa é um estado de transição, né, do pensamento teológico para o último estágio, que seria o estágio ideal. No pensamento metafísico, já se começa a utilizar um pensamento racional, começa a se utilizar a lógica, só que não tinha essa preocupação de validar os conhecimentos cientificamente. Então, utilizava a razão, utilizava a lógica, mas não tinha como reproduzir os conhecimentos cientificamente. Por isso que para o Comte esse estágio é um estado de transição do estado teológico para o estado final. Aí vocês me perguntam, professor, qual o estado final? O que vocês imaginam? O estágio final para o Comte seria o estágio positivo. Mas como assim positivo, professor? Seria o estágio científico, ou seja, a maturidade racional. Para ele, o conhecimento ele deveria, nesse estágio, ser verificado através de método científico, ou seja, a implementação da ciência
para validar conhecimentos sociais, ou seja, conhecimentos de maneira geral, mas na perspectiva da sociologia seria a utilização da ciência para validar os conhecimentos sociológicos. Para o Conte, então, esse seria o último estágio positivo. Enfim, você deve perguntar, professor, mas é meio difícil pensar na utilização dos métodos da ciência da natureza, que era basicamente os métodos científicos da época, para entender a sociedade, que é uma sociedade, né? Enfim, mais relacionada às ciências humanas do que às ciências da natureza. Mas esse era o ideal do Comte. No início da sociologia era isso. E isso permaneceu por um tempo relativamente considerável. O positivismo ele cunhou, assim, por assim dizer, ele criou raízes nas ciências humanas e nas ciências da natureza, mas também na sociologia, nas ciências sociais. Para o Comte, de maneira muito resumida, enfim, é isso. Então, para ele seria o conhecimento da sociedade, ele só seria encontrado, só seria estruturado através da investigação científica, ou seja, da investigação, da utilização científica, da racionalização, da investigação para compreender a sociedade. E essa observação dessas leis, dessas leis que regem a sociedade, enfim, que governam, garantiria então, por assim dizer, uma perspectiva de uma estabilidade social. Mas também entenderiam também através dessas leis o que gera mudança social. Então a lei através da ciência, através da observação científica, permitiria a gente compreender as leis que regem a estabilidade social e as leis que regem a mudança social. E aí o entendimento dessas leis, através da investigação científica, enfim, através dessa física social, poderia favorecer para gerar mudanças. Então, a gente entendendo o funcionamento de uma sociedade, a gente consegue perceber por que está dando errado tal coisa. E aí, essa percepção, através da utilização dos métodos científicos, permitiria a gente gerar mudanças. E essa mudança meio que sintetiza o papel da ciência, porque por conta a ciência poderia ser utilizada para gerar um mundo melhor. Então, esse é o papel do positivismo e da sociologia no seu início, enquanto ciência para a sociedade, ou seja, uma ciência que favorecesse a mudança social, uma ciência que levaria a sociedade ao progresso. E isso é um ideário que permanece muito no cotidiano ainda, as pessoas ainda percebem a ciência com esse papel de gerar mudança, de levar a gente para um progresso, que seria esse progresso científico. E esse foi o surgimento da sociologia. Primeiro, o pai da sociologia, Comte, com o positivismo, cunhou a sociologia enquanto uma ciência da sociedade que estaria preocupada em garantir a ordem e o progresso. Enfim, era essa a apresentação, a exposição que eu queria fazer para vocês sobre o Comte. Espero que tenha ficado tudo lúcido, que vocês consigam ter entendido. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? Enfim, sou o professor Vinícius e estou me despedindo de vocês dessa aula. Depois a gente vai conversar mais sobre os outros autores clássicos.